dar uma passada através da história, através dos séculos, e vamos ver, não só na Bíblia, como também na história, a Igreja de Deus, a Igreja verdadeira. No estudo anterior, você viu comigo, em Apocalipse 12, as características proféticas, simbólicas da Igreja de Deus. Mas agora você vai ver a Igreja através da história. Primeiramente, Efésios, eu vou abrir a minha Bíblia aqui no livro de Efésios, no capítulo 5 e no versículo 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Observe que aqui não fala das igrejas no plural, mas fala da igreja no singular. Isto diz alguma coisa? Claro que diz. Está dizendo que existe uma igreja, apenas uma. E o versículo 24 diz assim: como, porém, a igreja, de novo no singular, está sujeita a Cristo, assim também as mulheres em tudo devem ser submissas ao seu marido. Olha o versículo 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Nunca as igrejas. Entendeu? Biblicamente, só existe uma igreja. E olha o versículo 26. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Demais. Viu como a Bíblia é clara? Ela deixa claro para nós de que só existe uma igreja, só uma denominação. E aí, a conclusão é muito simples. Se só existe uma denominação, se só existe uma igreja verdadeira, então as outras são falsas. Aí você toma um susto e diz: meu Deus do céu, então quer dizer que só vai entrar no céu quem frequenta uma igreja? Não, calma, não se desespere. Nós vamos analisar agora, através dos séculos. Vem aqui, vamos dar uma olhadinha no computador. A igreja verdadeira, acompanhe atentamente, através dos séculos. No Jardim do Éden, a igreja de Deus tinha dois membros, Adão e Eva. A igreja tinha dois membros. Na época de Sodoma e Gomorra, duas grandes cidades do passado, quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, apenas 3 pessoas se salvaram. Veja, no Jardim do Éden, 2 pessoas, em Sodoma e Gomorra, 3 pessoas. Eram os membros da igreja verdadeira. E agora você pode olhar aqui, olha, na época do dilúvio, quando Deus mandou o dilúvio, e aqui uma informação importante, o dilúvio foi geral, foi mundial. Na época do dilúvio, apenas 8 pessoas se salvaram. O que você percebe? Você percebe no Éden, 2 pessoas, em Sodoma e Gomorra, 3, e no dilúvio, 8 pessoas. Está crescendo o número de membros. Mas é assustador saber que no dilúvio, apenas 8 pessoas se salvaram. Dá uma olhada aqui e veja esta informação. O povo de Israel, formado a princípio por 12 tribos, formou um grande bloco, um grande povo, e este passou a ser o povo de Deus. Quem era Israel? Essa é uma história interessante. Eu vou te contar em detalhes a história do povo de Israel. Você vai entender isso claramente. Olha, Israel era um homem. Esse homem chamava-se Jacó. A história começou assim. Um dia, Deus chamou Abraão. Abraão, vem aqui. Deus pediu que Abraão chegasse mais perto. Abraão chegou e Deus disse: Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação. Você vai ter um filho com a sua esposa e você vai ser pai de uma grande nação. O tempo passou e Abraão e Sara, eles conseguiram um filho. A Sara ficou grávida e quando o filho nasceu, ela tinha aproximadamente 90 anos e Abraão tinha aproximadamente 100 anos. Nasceu o menino chamou-se Isaque. Isaque cresceu, casou-se com Rebeca. E aí Isaque e Rebeca tiveram 2 filhos. O nome deles, Esaú e Jacó. Esses 2 filhos eram gêmeos. Porém, o Esaú nasceu primeiro. Portanto, Esaú era o primogênito. Esaú e Jacó. Jacó e Esaú fizeram lá uma confusão terrível, que agora não temos tempo para explicar. Eu só quero dizer que Jacó acabou comprando a bênção da primogenitura do seu irmão Esaú. E Jacó acabou recebendo, entre aspas, a bênção do pai. Esta que não foi bem uma bênção, porque a partir daquele dia, Jacó passou a perambular pela vida. O nome Jacó significa enganador, trapaceiro, alguém que engana as pessoas.
Jacó viveu, depois daquela mentira, depois daquele engano, Jacó viveu uma vida de derrotas, uma vida de problemas. E um dia, Jacó se arrependeu dos seus pecados. E Jacó quis mudar de vida. E numa madrugada, Jacó se ajoelhou, começou a clamar a Deus que mudasse o seu coração. E naquela madrugada, Deus veio. E quando Deus veio através de um anjo, Jacó agarrou aquele anjo, segurou aquele anjo, pensando ser o irmão, porque o irmão tinha prometido matá-lo. Não era o irmão, era um anjo. E quando clareou o dia, quando amanheceu o dia, Jacó, vendo que era um anjo, ele segurou o anjo e disse: agora eu não vou te soltar enquanto você não me abençoar. E aquela foi a angústia de Jacó. O anjo olhou para Jacó e disse: qual é o teu nome? E ele disse: eu sou Jacó. Em outras palavras, eu sou uma pessoa que tem lutado muito. Eu sou enganador, eu menti, eu roubei, eu fiz isto, fiz aquilo. Ele começou a revelar, através do seu nome, da sua identidade, quem realmente ele era. E naquele dia, o anjo, mandado por Deus, disse: a partir de hoje, o seu nome não será mais Jacó, o seu nome será Israel. Que diferença? Jacó significa enganador e Israel significa vencedor. Aquele que lutou com Deus e venceu. Venceu não Deus, mas venceu a sua tendência pecaminosa. Venceu a sua natureza maldosa. Venceu, com certeza, a luta entre o bem e o mal pelo poder de Deus. O nome de Jacó passou a ser Israel. E a partir de então, Israel, ele teve 12 filhos. E desses 12 filhos foi constituído o povo de Israel, a grande nação de Israel, que até hoje existe. Então este povo passou a ser o povo de Deus. Vamos dar mais uma olhada aqui no computador e daqui a pouco vou te mostrar numa tela muito maior toda essa história da igreja através dos séculos. Dá uma chegada aqui e vamos olhar aqui no computador. Agora você sabe a história do povo de Israel, como tudo começou. Israel era o Jacó, só que o Israel é o Jacó convertido. Portanto, Israel era neto de Abraão e Deus cumpriu a promessa e através do neto de Abraão, Deus fez a grande nação que ele tinha prometido ao seu servo Abraão. Israel tornou-se uma poderosíssima, uma grande nação. Era a nação escolhida, a igreja verdadeira de Deus. Quando Jesus Cristo veio aqui na terra e Jesus morreu na cruz, derramando o seu sangue para nos salvar, infelizmente o povo de Israel rejeitou o seu Deus. E aí Jesus chamou 12 apóstolos. Essa é uma história que eu quero te contar com maior detalhes, com muitos outros detalhes bíblicos. Por exemplo, aqui na Bíblia, no livro de São João, no capítulo 1 e no versículo 10 em diante. Nós vamos ler aqui apenas uns dois, no máximo 2 versículos. Aqui, olha, São João, capítulo 1, está bem aqui. Diz a Bíblia: o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. O povo de Deus rejeitou o seu Deus. Mas isto não aconteceu apenas com o povo de Israel. Quantas vezes nós temos rejeitado o nosso Deus? Quantas vezes temos fugido de Deus? Quantas vezes você tem procurado fugir da mensagem da salvação? Muitas pessoas fazem isso. O povo de Israel rejeitou o seu Deus. E é possível que nos dias de hoje, muitas pessoas também têm rejeitado o seu Deus. Eu espero que você nunca rejeite esse Deus maravilhoso. E ao entender melhor a igreja verdadeira, eu espero que você não caia no erro do povo de Israel, que rejeitou definitivamente o seu Deus. E hoje, o povo de Deus não é mais o povo de Israel. Hoje o povo de Deus está espalhado em toda a face da terra. Mas lembre-se que Deus tem uma igreja, uma denominação verdadeira, uma denominação religiosa. Entendeu? E você precisa agora descobrir que igreja é essa. Vamos continuar na viagem através dos séculos. Lembrando que cada indivíduo é uma igreja, mas que Deus tem uma denominação, uma igreja organizada aqui na terra. Vamos continuar no computador, olhando essas imagens e ao mesmo tempo analisando todos os detalhes. O povo de Israel rejeitou o seu Deus. Então Jesus chamou os 12 apóstolos e deu início ao cristianismo.
deu início ao cristianismo. E aí o cristianismo passa por 7 fases. A primeira fase chama-se Éfeso, a segunda chama-se Esmirna, a terceira Pérgamo, a quarta fase Tiatira, a quinta fase Sardes, a sexta fase Filadélfia e a sétima fase Laodiceia. Estas 7 fases representam 7 etapas do cristianismo. Cada uma destas fases tem para nós uma carta enviada por Jesus. Inclusive, este vai ser o nosso próximo estudo. Mas veja que a igreja foi passando por situações. O povo de Israel rejeitou o seu Deus. Deus chamou 12 discípulos e agora os discípulos, juntamente com Cristo, dá início ao cristianismo. E o cristianismo passa por 7 fases. E Deus diz que os filhos dele, os servos de Deus, deveriam edificar as ruínas. Lembra-se? Levantar os fundamentos de muitas gerações, reparar as brechas, restaurar as veredas, as verdades, para que o país se torne habitável. Aqui eu tenho uma mensagem muito importante para você. Uma mensagem, eu quero que você me acompanhe. Esta mensagem que eu tenho para você vai te levar a entender algumas coisas mais. Por exemplo, você sabe por que o nosso mundo ainda está em pé? Você sabe por que Deus ainda nos deixou vivo e nos deixa vivo até hoje? Porque aqui na terra existe um povo que é o povo de Deus. Existe aqui na terra gente sincera, gente fiel, gente como você, que ainda quer conhecer toda a verdade. É por isso, porque se aqui na terra não tivesse o povo de Deus, Deus já teria destruído esse planeta. E Deus não destruiu ainda esse planeta, porque tem pessoas que ainda têm no coração o desejo de fazer a vontade de Deus. É por isso que Deus não destruiu ainda. A Bíblia diz, em Isaías 58, versículo 12, que o povo de Deus deveria restaurar a verdade para que o país se torne habitável. Habitável. O Brasil ainda é habitável, porque aqui tem o povo de Deus. Aqui tem a igreja do nosso Deus. É por isso que ainda estamos vivos. Agora, num plano maior, numa tela maior, eu gostaria que você pudesse entender um pouco melhor este assunto tão importante. Porque Deus tem aqui na terra o seu povo. Deus tem aqui na terra a sua igreja, os seus filhos e a sua denominação. Olho na tela, vamos lá, num plano maior. Você vai ver aqui que hoje, nos nossos dias, estamos aí no 3º milênio, no século 21, ainda Deus tem o seu povo. Você pode ver a igreja de Deus simbolizada por uma mulher vestida de sol, símbolo da igreja de Deus, símbolo da igreja verdadeira. E de acordo com a história e com a Bíblia, Deus sempre teve o seu povo. Recapitulando, no Jardim do Éden, Adão e Eva. Depois, em Sodoma e Gomorra, 3 pessoas fiéis. Depois, no dilúvio, 8 pessoas fiéis. E em seguida, forma-se uma grande nação, o povo de Israel, que era a igreja de Deus. E isto aconteceu durante 4.000 anos aproximadamente. E quando Jesus Cristo aqui veio, o povo de Deus, por incrível que pareça, o povo de Deus rejeitou seu Deus. Amigo e amiga, por favor, nunca rejeite a verdade desse Deus maravilhoso. Não caia no erro do povo de Israel, que rejeitou o seu Deus. E então Deus agora chama 12 discípulos, 12 homens, e Deus começa agora uma nova fase na sua igreja. São as 7 etapas do cristianismo. Lembra-se? Vamos olhar? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E eu tenho uma grande notícia para você. Nós estamos vivendo na última fase do cristianismo. Depois dessa última fase, Jesus vai voltar e nós vamos subir com Ele para o reino da eterna felicidade. Louvado seja Deus, porque estamos vivendo os últimos momentos da história desse mundo, a última fase da igreja, e logo, logo, Cristo virá e eu quero subir com Ele para a glória, para o reino da eterna felicidade. E você também deve se preparar para esse grande encontro, para esse grande dia. Louvado seja o nome de Jesus. Amém por isso. E eu convido você agora
a entender a parte final desse estudo. Eu tenho um grande teste para te mostrar o caminho certo para você entrar no reino dos céus. Vamos lá, vamos aqui atentamente para que você não perca nada do que nós estamos mostrando, absolutamente nada. Vem aqui, vamos olhar aqui no computador. E você já sabe que existe uma igreja, uma denominação simbolizada por uma mulher vestida de sol. E de acordo com a Bíblia, existem dois caminhos, o estreito e o largo, o certo e o errado, Deus e o diabo. Veja, luz e trevas. Olha aqui, ó, Abel e Caim. Veja aqui, verdade e mentira. E ainda você vê salvação e perdição. E aqui você tem justos e aqui você tem ímpios. Ali trigo e aqui joio. Ali no caminho certo você tem as ovelhas e no caminho errado os bodes. No caminho certo o selo de Deus e no caminho largo o selo do diabo. No caminho certo está Apocalipse 12, a igreja verdadeira. E no caminho errado, Apocalipse 17. Só existem dois caminhos. Ou você está no certo ou no errado. Ou a sua igreja é verdadeira ou falsa. Ou você está no caminho da salvação ou da perdição. Ou você é luz ou você é trevas. Ou você vive no caminho de Deus, no caminho da luz, ou no caminho do diabo, que é o caminho das trevas. Ou você é uma ovelha ou um bode. Ou você está no caminho estreito ou no caminho largo. Ou você é trigo ou você é joio. Ou eu estou salvo ou perdido. Ou a minha igreja é certa ou é errada. Ou a sua é certa ou a sua é errada. Não existe meio termo, amigo.